Vamos lá então para o nosso estudo do livro Agenda Cristã, fechando a nossa semana. Nós estamos no segundo texto, né, na segunda lição para nós, né, Princípios Redentores. E o título ele é para nós, ele tem um significado muito profundo. Quando se fala Princípios Redentores, ele fala exatamente sobre redenção, sobre a capacidade que nós temos de nos transformar, visando, né, o resgate de nós mesmos, o resgate dos nossos valores, dos nossos princípios, né? Então, o que André Luiz apresenta para nós aqui como uma proposta de reflexão são temas comuns do nosso dia a dia, situações comuns do nosso dia a dia, em que nós aplicamos exatamente aquilo que nós aprendemos nos estudos dos valores trazidos para nós pelos evangelhos. No capítulo que trata de sede perfeitos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e baseado numa passagem do Evangelho, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai, nós temos ali algumas ideias apresentadas por Kardec, e naturalmente pelos espíritos, né, que trazem essas inspirações. Nós temos ali os princípios do homem de bem, temos os princípios do bom espírita, né? E é muito interessante quando nós vemos, quando se fala em que nós precisamos nos comportar dessa forma perante a sociedade, perante a família, que nós precisamos respeitar a nossa posição, seja numa condição de superioridade ou de inferioridade, dependendo das funções que nós exercemos, né, nos nossos trabalhos, nas nossas profissões. Mas muitas vezes isso acaba ficando um pouco distante. A tentativa de Kardec e dos espíritos de trazerem para nós aquele texto, ela é sempre muito válida, porque vai aproximando da nossa realidade aquilo que Jesus apresentou quando trazia essas novas orientações dessas leis naturais baseadas no amor universal que nós estamos aprendendo gradualmente a desvendar, a descobrir. Então, quando se fala sobre a perfeição de Jesus, nós naturalmente nos rendemos a essa superioridade, vemos ali o reflexo do que é a perfeição do Espírito, aqueles outros, né, de outras filosofias que o veem, né, a figura de uma divindade, veem nele a figura de uma divindade, mas não importa, nós o colocamos realmente numa condição, né, máxima de elevação, a partir da nossa visão, por tudo aquilo que ele representa. Mas a ideia verdadeira não era simplesmente se apresentar como um grande líder, se apresentar como alguém que deseja a adoração, deseja a admiração, mas ele veio se apresentar como um grande exemplo. E aí, então, como nós ainda temos uma grande dificuldade de assimilar essa lição e assimilar também esse objetivo da presença de Jesus aqui no nosso mundo, então Kardec e os Espíritos trouxeram para nós um texto mais adequado à nossa realidade, né, aquilo que diz respeito à nossa vivência. E aqui André Luiz ele dá um terceiro passo, trazendo para nós de uma forma muito mais específica nas situações em que nós podemos aplicar tudo aquilo que nós aprendemos, né, nesses exemplos anteriores. Então, quando nós falamos sobre sermos bons cristãos, sobre sermos bons espíritas, né, beijo, Pati, sermos bons espíritas, sermos pessoas de bem, né, enfim, colocando assim em prática esses valores máximos das virtudes
que nós estamos sempre desenvolvendo, né? Falando um pouco sobre caridade, sobre amor ao próximo, sobre paciência, sobre respeito por nós, respeito pelas pessoas, num ambiente, né, numa sociedade, num mundo, na verdade, onde existe tanta diversidade, nós sabemos conviver com as pessoas, conviver com as opiniões diferentes, nesses momentos de grandes agitações, de que modo que nós devemos nos comportar, transmitir para as pessoas, né, um pensamento de tranquilidade, um pensamento de equilíbrio, e não ao contrário, fazer com que aquilo que está tumultuado se agrave, né, em que a gente vai potencializando as aflições das pessoas. Então é necessário que os espíritos sempre tragam para nós perspectivas diferentes para analisarmos a aplicação desses valores. Porque eles não podem ficar simplesmente numa ideia teórica. Quando Jesus falava no Sermão da Montanha, por exemplo, sobre bem-aventurados os mansos e pacíficos, é uma frase muito forte, é uma frase muito bonita, mas onde a gente vai aplicar tudo isso? De que forma que a gente pode demonstrar e sentir o efeito dessa orientação? Como é que nós podemos ser mansos e pacíficos num ambiente onde as pessoas são agressivas, em que as pessoas são egoístas, em que nós precisamos muitas vezes impor a nossa opinião, isso naturalmente sem redundância, de acordo com a nossa opinião, com a nossa opinião nós precisamos impor a nossa opinião. Mas e a ideia da mansidão, da pacificação? De que modo é que nós podemos trabalhar isso? Falar, por exemplo, sobre justiça, bem-aventurados os justos. Onde que se aplica exatamente a justiça? A justiça formal, a justiça baseada numa lei, mas e a justiça da nossa opinião, mais uma vez, a justiça da nossa visão, a justiça nos relacionamentos, no julgamento que nós fazemos de tudo, né? Oração, Humberto. Então, tudo isso para nós é importante, para que a gente vá... seria assim uma tradução, entre aspas, traduzir de um modo prático aquilo que foi passado por Jesus na teoria. Então, se nós demoramos tanto tempo para começarmos a compreender aquilo que Jesus desejava passar na sua época, nós vimos exatamente o resultado dessa incompreensão, a distorção dos valores, a formalização daquilo que ele trouxe como uma mensagem consoladora, uma mensagem também redentora. Então nós nos apegamos muito mais à ideia da religiosidade e não nos preocupamos com a filosofia, né, com a essência da filosofia trazida por Jesus. E aí então nós nos preocupamos muito mais com esse aspecto exterior e não com o interior. E hoje nós vemos então, de uma forma renovada, os mesmos ensinamentos, só que agora de um modo muito mais prático. Então, é nesse sentido, nesse texto, como tantos outros que nós vamos estudar, e temos estudado, né, nesses últimos tempos, nesses últimos anos, né, aliás, desde que nós começamos essa nossa jornada na seara espírita, tendo contato com os livros, com as orientações, com os esclarecimentos e tal, nós começamos a ter uma visão diferente de tudo aquilo que o Evangelho apresentou para nós. Então, quando Kardec trouxe o Evangelho segundo a visão do Espiritismo, o propósito era exatamente pegar aquele Evangelho e vamos conversar sobre ele. Vamos traduzir, vamos entender a mensagem que se encontra presente nas entrelinhas daquilo que foi traçado, que foi apresentado para todos nós. Então, nesse texto de hoje, nesses princípios redentores, nós lembramos da redenção, o resgate de nós mesmos, né, a nossa reconstrução, já que a nossa vida hoje se apresenta com os seus problemas, com suas dificuldades, com os seus desafios, exatamente o resultado daquilo que nós vivemos anteriormente. Então, se a nossa vida apresenta as suas turbulências naturais, nós lembramos, estudando, né, a ideia das aflições, como nós vimos no estudo de ontem mesmo, né, estudando sobre as preces, nós vimos sobre as aflições, sobre as dificuldades e tudo mais. Kardec abordava exatamente, né, se nós vivemos um problema hoje, basta que a gente faça uma pequena revisão
da nossa trajetória, né, que diz respeito a situação que nós estamos vivendo, e que nós vamos encontrar a causa. E se por acaso a causa não se manifesta nessa nossa encarnação, nós já podemos ter a certeza, baseados nos princípios, né, da lei de causa e efeito, de que a causa se encontra num momento anterior. E esses desafios do presente vêm como um resgate, vêm como uma prova, né, vêm como um estímulo para que a gente possa se desenvolver. Então, entendendo todas essas situações que nós estamos vivendo a partir da perspectiva espírita, nós começamos a ver de uma forma muito mais próxima a nós tudo aquilo que foi passado por Jesus na sua época. E não simplesmente alguma coisa passada em que nós devemos ali colocá-la numa moldura, né, transformá-la num monumento, numa estátua, e ficar simplesmente na adoração. E de pensarmos assim, nossa, que homem bom Jesus era. Que homem perfeito Jesus era. Na verdade, ele não veio para isso. Ele veio dizer assim, olha, é assim que vocês devem fazer para também se tornarem homens bons e homens perfeitos. Mesmo que isso demande de nós ainda muito tempo. Então, o nosso resgate, essa nossa redenção, ela começa com mudanças simples. Mudanças básicas no nosso cotidiano. Né, Nando, bom dia. Mudanças que dizem respeito ao nosso cotidiano mais comum, nosso cotidiano mais simples, sem grandes eventos. Não precisamos de grandes cerimônias, grandes eventos para pôr em prática aquilo que nós estamos vivendo. Então nós veremos aqui alguns princípios que André Luiz traz, que ao mesmo tempo é necessário que nós façamos, né, cada mensagem, né, cada uma das passagens que nós encontraremos aqui nesse texto, é necessário que de imediato nós façamos aquela nossa revista interior, para nos perguntar, exatamente assim, nos perguntarmos onde eu apliquei, onde eu deixei de aplicar, quando eu posso voltar a aplicar, ou quando eu posso começar a fazer a aplicação desses princípios. Então ele diz para nós assim, não se esqueça de que Deus é o tema central de nossos destinos. Aí nós já entendemos a existência de Deus, das suas leis e do desejo que nós temos de nos elevar em direção a Ele. Então, para isso, não basta apenas uma questão de adoração, de oração. Há a necessidade da nossa própria transformação. Por isso, André Luiz, quando ele coloca princípios redentores e dizer para nós não nos esquecermos nunca de que Deus é o tema central de nosso destino, de nossos destinos, o tema central de nossas próprias vidas, tudo aquilo que nós fazemos se baseia exatamente na nossa relação com Deus a partir do nosso próprio modo de viver. Então a nossa relação com Deus, ela não é uma relação de vontades, ela é uma relação de ações, é uma relação de mudanças, de transformações. Ele começa dizendo uma coisa bem simples: deseja o bem dos outros, tanto quanto deseja o próprio bem. Isso pode parecer óbvio para todos nós, mas vamos analisar naquilo que nós vemos nas nossas relações do nosso dia a dia, aqueles que despertam em nós a simpatia, que são os nossos amigos, que são os nossos colegas, que são aquelas pessoas mais próximas que nós amamos. Mas também vejamos aqueles que muitas vezes se mostram com indiferença ou até mesmo com uma certa antipatia. E aí nós devemos nos perguntar, esses por quem nós não nutrimos algum tipo de sentimento, de afetividade, também são desmerecidos do bem que nós devemos desejar aos outros? Já que nós desejamos o nosso próprio bem, por que também não desejar para os outros? E aí nós começamos a perceber que a virtude da tolerância é para nós uma prioridade, exatamente para que a gente possa, no ambiente onde nós nos relacionamos, sermos exatamente aqueles que distribuem o bem, não importa quem, não importa a circunstância. E esse distribuir o bem também, o que nós entendemos como bem? Aí nós falamos sobre o respeito, sobre a gentileza, sobre a educação, sobre a colaboração, o auxílio.
E aí nós começamos a encontrar situações diversas, onde nós podemos fazer o bem. Num sorriso, numa simpatia, num silêncio, numa orientação, no esclarecimento. Ele coloca: concorde imediatamente com os adversários. E aí nós pensamos, mas de que forma que isso pode ser aplicado? Quando nós falamos em adversários, são exatamente aqueles que têm opiniões contrárias, aqueles que têm interesses contrários aos nossos, né? Não significa que nós vamos simplesmente ficar numa condição passiva, enquanto aqueles que se colocam como opositores provocam em nós algum tipo de prejuízo. Na verdade, é simplesmente a ideia de que não adianta nós queremos mudar a opinião dos outros, não adianta nós queremos impor a nossa vontade, se aquele outro que se coloca na condição de adversário já é alguém que tem a sua opinião formada e é aquele que já tem a sua posição consolidada. Para ele, aquele é seu melhor modo de viver. Para ele, aquele é o jeito de ser feliz. E quando nós encontramos opiniões diversas, e nós lembramos que no mundo como o nosso, com tanta diversidade, opiniões diferentes é o que não falta. Nós temos opiniões diferentes no campo da cultura, no campo do esporte, no campo da política, no campo da religião, na própria vivência social, cada um com opinião diferente. É aquele que acha que o seu ponto de vista é o ponto de vista mais correto daquela situação, e aí então nós percebemos que não, o nosso ponto de vista que é, e começamos aqueles debates. E não falamos de grandes conflitos, né, porque nós lembramos que a divergência de opiniões, elas geram guerras no nosso mundo. Mas não falamos desse nível, né, mas tão trágico e tão abrangente. Falamos simplesmente de nós estragarmos o nosso dia ou estragarmos o dia das outras pessoas pelo simples fato de não concordarmos com a opinião dos outros. Então André Luiz, quando ele coloca concorde imediatamente com os adversários, concordar significa deixe que ele viva em paz com a opinião dele. Já que na esmagadora maioria das vezes, a opinião do outro não vai mudar absolutamente nada na nossa vida. Tampouco na vida dos outros. Pelo contrário, vai acabar se isolando cada vez mais, conforme a opinião que ele tiver for diferente daqueles princípios fundamentais, daquelas leis naturais que nós compreendemos. Quando ele diz que fulano não presta, a gente lembra que Chico Xavier, ele era um homem muito criticado na época, vamos dizer assim, na época áurea, né, das suas ações, ali década de 1970, 1980, onde ele teve ali um grande destaque, principalmente a partir, né, da sua participação em programas de televisão, como foi o caso inicial do programa Pinga Fogo. Ele se tornou uma referência e todo mundo o criticava. Porque ele é isso, porque tem pacto com o demônio, porque era homossexual, porque era uma pessoa doente, porque era uma pessoa maluca. Começaram então críticas de todos os lados. Mas a sua trajetória ela era focada no compromisso, na missão que ele tinha que cumprir. No nosso caso é a mesma coisa, pessoas com opiniões diversas, porque o partido que você acredita, porque o time que você torce, porque a sua religião. A pergunta é, isso vai realmente mudar alguma coisa da realidade que a gente vive? A menos que a opinião do outro e a atitude do outro, mais uma vez, provoquem em nós algum tipo de prejuízo, isso o que ele pensa não vai mudar absolutamente nada da nossa realidade. Então esse concordar imediatamente significa de imediato promovermos o silêncio. Por que eu tenho que entrar em conflito para tentar convencer o outro? Por que eu tenho que promover um debate em que nós sabemos que o fim vai ser sempre um fim desagradável? Então vemos mais uma vez aqui que essa é a aplicação exatamente daquilo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Vamos promover sempre a paz, sempre a harmonia, e um desses começos, dos pontos fundamentais do começo desse tipo de mudança, diz respeito exatamente nós fazermos com que todas as situações onde nós estejamos envolvidos sempre terminem de uma forma positiva. Então essa é a nossa ação principal. Começarmos sempre
a cultivar a harmonia, cultivar a tranquilidade. E olha que não falta oportunidade para isso para todos nós. Ele diz assim: respeite a opinião dos vizinhos. Respeitar, ela diz respeito exatamente a essa questão anterior que nós vimos, né, de concordar com os adversários. Os adversários são aqueles que naturalmente já se colocam numa condição de antipatia. Os vizinhos são aqueles que dividem conosco o nosso espaço, não apenas vizinhos de casa, mas vizinhos de mesa, vizinhos de sala, vizinhos de ambientes de convivência. Respeitar a sua opinião. Não é uma opinião agressiva, mas é uma opinião diferente da nossa. E hoje nós temos, né, como eu sempre falo para vocês, nós vivemos numa época em que nós não podemos ignorar a tecnologia e ignorar as ferramentas que surgiram, nos colocando numa relação muito mais próxima, muito mais direta, com muito mais pessoas ao mesmo tempo. E aí nós vemos ali opiniões diversas. Muitas vezes a opinião do outro é uma opinião mais agressiva, uma opinião muitas vezes um pouco mais contundente, fechada, né, cristalizada num modo de pensar muitas vezes radical. E aí, entendendo a natureza humana, que é aquilo que a doutrina nos proporciona, né, nos permite fazer, que muitas vezes ele se tornou radical, porque são os seus valores, são as experiências que ele viveu. Mas, mais uma vez, aquilo não vai mudar a realidade. Então vamos respeitar a opinião do outro. Muitas vezes é uma opinião simples, não é nem tão radical assim, mas às vezes é um desabafo que o outro tem, às vezes ali é uma experiência diferente da nossa, que faz com que ele tenha uma visão diferente daquele mesmo ponto. Vamos concordar, vamos respeitar. A Paty colocou, né, ou no mínimo tentar refletir sobre a opinião e as razões do outro. Costumo pensar que é relativo certo e errado. Existem as minhas e as suas razões. Assim passamos a viver melhor e menos estressados. Quando nós temos uma referência, Paty, do certo e do errado, como eu falei para vocês, eu sempre procuro estimular esse exercício em nós, porque quando nós pensamos assim, né, quando vemos uma situação, como Jesus agiria? Tem até um livro, um filme, se eu não me engano, né, o que Jesus faria se estivesse no seu lugar. É um livro de bases evangélicas, né, que foi escrito nos Estados Unidos. O que Jesus faria no seu lugar, o que Jesus faria nos seus passos, um título mais ou menos assim. Então, a gente pensa assim, né, nessa situação, o que Jesus faria? Bom, nesse caso, né, claro que Jesus faria diferente, afinal de contas, Jesus é Jesus. E eu não posso me comportar como ele. A gente nem fala muito isso, né? Tem muitas pessoas que falam assim, mas eu não sou Francisco de Assis não para agir desse jeito. Ou então as mulheres geralmente falam assim, olha, eu não sou Madre Teresa de Calcutá ainda não. Então são duas expressões muito interessantes que mostram que aqueles que são mais elevados, moralmente, parece que são separados, né, por um abismo em que nós não podemos fazer o que eles fazem, porque nós nos consideramos ainda muito imperfeitos, muito inferiores, muito impulsivos. Enquanto que aqueles outros nós os santificamos. Então, nesse caso, vamos, seguindo aquele mesmo exercício, vamos diminuir um pouco mais esse nosso padrão. Então eu posso até não fazer o que Francisco de Assis ou o que Madre Teresa fez, ou o que os dois fizeram, né? Mas eu posso fazer aquilo que alguém próximo a mim, numa condição mais equilibrada, faria. Alguém que estivesse numa situação fora do problema que eu estou enfrentando teria muito mais lucidez, muito mais equilíbrio para fazer aquilo de um modo equilibrado. Então eu vou me assemelhar a ele. Eu diminuo um pouco o meu padrão de exigência, porque o pouco de conquista que eu consegui alcançar já vai ser muito, comparado com o nada que eu tinha até então. Eu não posso me transformar radicalmente do dia para a noite, mas eu posso me transformar gradualmente, até chegar o momento em que eu vou atingir aquele padrão que eu desejo. Então, isso é importantíssimo para nós. A Angelina colocou, né, ele não ficaria omisso, né? Não só ele, como muitos outros, mas a gente percebe assim que muitas vezes alguém do nosso lado também teria uma postura diferente. Então seria para nós uma grande referência. Diz aqui ainda para nós,
Evite contendas desagradáveis. É o nosso ponto fundamental. Promovemos a paz. Esse foi o objetivo de Jesus e esse também deve ser o nosso próprio objetivo. Todas as vezes que chegar numa conversa desagradável, numa conversa que começa a mudar o tom para um tom mais elevado, um tom mais agressivo, um tom mais desequilibrado, nós já temos que ter essa percepção para trabalharmos, para fazer com que aquilo volte à condição pacífica. Todo mundo acorda no seu dia a dia pela manhã, acorda esperando que o dia seja bom. E infelizmente no decorrer do nosso dia a gente vai se deixando levar por essas ondas de humor, essas ondas de ânimo, de opinião, principalmente em tempos como o nosso, onde parece que nós vivemos aqui uma tsunamis, né? Tsunamis uma atrás da outra de emoções. Ora uma tsunami de muita dor, como aconteceu recentemente, ora uma tsunami de muita revolta, como também aconteceu recentemente, ora uma tsunami de alegria, como geralmente acontece para alguns, para outros não. Então cada dia vem ali uma leva de emoções e a gente vai se deixando levar por essa onda sem controle nenhum. Então aquilo que diz respeito a nós, eu posso não controlar o ânimo do mundo, eu posso não conseguir esclarecer as pessoas, mas se eu começar a fazer um trabalho comigo mesmo, daquilo que eu posso fazer por mim e daquilo que eu posso fazer por aqueles que se encontram à minha volta, promovendo sempre a paz, a harmonia, o equilíbrio, a esperança das pessoas, eu devo fazer. Afinal de contas, nós já temos as instruções para isso. Basta agora uma questão de exercício. Empreste sem aguardar restituição. Aqui já diz respeito à ação caritativa que nós temos. Que muitas vezes alguém pede alguma coisa emprestado para nós. É claro que para nós alguma coisa de valor, então a gente vai certamente entrar num acordo para que aquilo seja devolvido de uma forma correta, mas muitas vezes nós fazemos empréstimos de objetos, de recursos, do nosso tempo, e não precisamos esperar retorno, porque muitas vezes o outro não está em condições naquele momento, ou talvez não esteja mais em condições de fazer por nós aquilo que nós fizemos por ele. Da mesma forma que muitas vezes fazem por nós coisas que nós não temos condições de restituir. Porque a gente sempre pensa assim, né? Eu emprestei, eu fiz, eu doei, eu ajudei. Mas a gente nunca pensa assim, olha, alguém me emprestou, alguém me ajudou, alguém me doou. Então quando a gente começa a tirar a atenção de nós mesmos e pensarmos como ponto fundamental a necessidade do outro, e nós fazemos aquilo que é possível dentro das nossas condições, sempre pensemos na caridade. Então o empréstimo também é uma caridade, mas é uma caridade muito maior quando nós fazemos um empréstimo desinteressado. Depois ele diz assim, dê seu concurso às boas obras com alegria. Seria exatamente ali aquela nossa motivação, aquela nossa iniciativa de percebermos à nossa volta todas as oportunidades em que nós podemos ser úteis de alguma forma. Vemos que tudo isso, né, essas poucas mensagens que nós lemos, e nós temos outras aqui ainda que a gente vai seguir, nós vemos que todos esses elementos do nosso dia a dia, das coisas simples, estão embutidas naqueles princípios fundamentais de Jesus. Diz ainda, não se preocupe com os caluniadores, agradeça ao inimigo pelo valor que ele lhe atribuiu. Então a gente pensa que muitas vezes aquele que calunia, aquele que pensa mal, aquele que fala mal, aquele que critica, na verdade ele está valorizando a nossa postura. Porque se a nossa consciência se encontra tranquila de que o trabalho que nós estamos fazendo é o trabalho ideal dentro daquilo que nós acreditamos, e nós acreditamos numa filosofia que está em afinidade com as leis mais elevadas, as leis mais puras, que foram elaboradas por Deus, a nosso benefício, nós não temos por que nos preocupar daqueles que pensam o contrário.
trouxe para vocês agora há pouco o exemplo do Chico, que era tão criticado, como o Divaldo também é criticado, como outras pessoas foram criticadas. Muitas vezes criticam a ação, muitas vezes criticam as ideias, criticam as crenças, criticam a própria pessoa. Criticam a própria pessoa. Mas ainda assim, a jornada continua, aquele caminho continua, porque o trabalho continua se desenvolvendo. Então devemos, na verdade, agradecer àquele que testa a nossa resistência, fazendo suas críticas, seus apontamentos, porque nós temos a consciência tranquila. Então, na verdade, não temos que nos preocupar. Eu comentei com vocês aqui num outro estudo que nós fizemos, que é interessante perceber a nossa postura passional, essa nossa atitude impulsiva de querer defender, por exemplo, a honra de Chico Xavier, a honra da própria doutrina espírita, a honra de Allan Kardec. Ou mesmo a honra do próprio Cristo, né, dependendo dos debates em que nós nos encontramos. E aí nós percebemos que aqueles mesmos que são alvos de crítica não se preocupavam em se defender. Nós não víamos, por exemplo, Kardec se defendendo a sua própria honra nos textos que nós lemos. Nós não vemos Jesus defendendo a própria honra. Nós não vemos o Chico defendendo a própria honra. Porque, na verdade, eles não se preocupavam com os caluniadores, como nós vimos aqui nessa passagem de André Luiz. Eles estavam focados nos seus objetivos. Mas nós, muitas vezes, quando alguém fala alguma coisa, nós nos tomamos das dores e começamos, então, a provocar aqueles debates fervorosos para defender aqui o outro, sendo que esse mesmo que foi o alvo da crítica não se preocupou em fazer isso. Porque ele compreendia que aquele que critica é aquele que se encontra preso dentro das suas próprias opiniões. É aquele que se isola dentro do seu próprio mundo. Então nós temos que criar também dentro de nós essa resistência para simplesmente não nos deixarmos levar por aqueles que criticam, por aqueles que fazem apontamentos. Algumas vezes nós emitimos uma opinião nossa, vem alguém e critica e nós começamos então a devolver as ofensas, começamos então a cair naquele destempero, né, naquela ação intempestiva, desequilibrada, simplesmente para defender. Muitas vezes não é nem nós que estamos nos defendendo. Não somos nem nós que estamos defendendo, mas nós estamos defendendo uma opinião nossa, que muitas vezes não vai fazer diferença nenhuma se o outro não concorda, se o outro concorda. Porque, na verdade, o que nós temos que nos preocupar tem uma frase, né, ela é uma frase assim, um pensamento de alguém que não tem relação com princípios religiosos, mas ela é muito interessante, né, ela é bastante, um pouco forte, inclusive, né, mas é muito interessante. Ela diz assim que preocupe-se mais com suas opiniões do que com sua reputação. Porque suas opiniões mostram aquilo que você é. E sua reputação mostra aquilo que os outros pensam que você é. E o que os outros pensam é problema deles. Então essa frase ela é muito interessante, porque mostra exatamente isso, né? Tem uma passagem, inclusive, do próprio André Luiz, que nós veremos, se eu não me engano, aqui nessa mesma agenda cristã, que ela diz assim: suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Então, na verdade, as nossas opiniões, as nossas ações mostram aquilo que nós somos. E a nossa reputação depende daquilo que os outros pensam que nós somos. E muitas vezes os outros pensam coisas que não fazem nenhum sentido, porque não nos conhecem, não conhecem a nossa trajetória, não conhecem os nossos valores. Então, essa ideia trazida por André Luiz, não nos preocuparmos com os caluniadores, mas agradecê-los pelo valor que eles dão para nós, porque se alguém faz alguma crítica a alguém, é porque esse alguém se destacou de alguma forma. Então, obrigado por perceber que eu existo. Obrigado por ver a minha opinião como alguma coisa útil. E não simplesmente tratá-los como os nossos inimigos. Até porque muitas vezes a crítica chega para nós como algo muito valioso. Ela faz com que nós inicialmente reflitamos se aquilo que foi dito com razão. Porque algumas vezes nós não percebemos aquilo que nós fazemos. Então nós lembramos que os outros muitas vezes são um reflexo de nós mesmos. Quando alguém fala, mas você é isso,
A primeira pergunta que eu tenho que fazer, mas espera aí, será que ele tem razão? Vai que ele tem. E se ele tiver, eu dei uma mancada, porque eu cometi um erro sem perceber. Então isso é importante para nós, para sempre nos orientarmos a respeito de nós mesmos. Porque muitas vezes o nosso espelho é aquele espelho um pouco embaçado, aquele espelho um pouco sujo, em que nós não vemos o nosso verdadeiro reflexo, coisas que os outros muitas vezes conseguem ver. Porque nem sempre aquele que faz uma crítica é o nosso inimigo. Muitas vezes aquele que faz crítica é um amigo. Diz aqui ainda para nós: ajude as crianças. Eu acho que essa é uma frase tão simples, né? Uma oração tão simples, mas que ela tem um significado tão importante para nós, de tudo aquilo que nós aprendemos, de tudo aquilo que nós estudamos sobre as nossas responsabilidades. Falarmos das crianças, por exemplo, né, dentro da nossa legislação, dentro da nossa sociedade, mas muitas vezes as crianças dentro da nossa casa, as crianças que convivem conosco, ajuda de todos os tipos, pensarmos nas suas limitações, nas suas fraquezas. Diz ainda: não desampare os velhos e os doentes. Aí é a ação pura da caridade. Porque os velhos e os doentes são aqueles que estão limitados nas suas ações, aqueles que estão cada vez mais necessitados de ajuda. E aí nós vemos, né, numa sociedade como hoje, o abandono, a indiferença, a crítica, muitas vezes dentro de próprios lares. Pense em você por último, em qualquer jogo de benefícios. Aí é aquela história, né? Quem pode mais chora menos. Assim diz o ditado popular. O mundo é dos espertos, diz outro ditado também. Mas na verdade nós percebemos que aquele que luta para se beneficiar dentro de uma convivência coletiva nada mais é do que o egoísta. Então, se por acaso nós estamos ali numa situação em que nós podemos compartilhar benefícios, e que se por acaso eu não tiver condições, se por acaso eu não recebendo aquilo que eu preciso, isso vai gerar um prejuízo a mim mesmo e àqueles que estão próximos a mim, é lógico que eu preciso lutar pelo meu espaço. Mas na maioria das vezes nós ficamos discutindo por situações simples. Nós vemos, por exemplo, brigas no trânsito. Uma pessoa deu a seta para fazer uma conversão, para entrar no nosso caminho, e a gente buzina porque ele está entrando na frente. A pergunta é: o que você vai perder com aquilo? As discussões nas filas que nós encontramos de bancos, de lojas, de eventos diversos na porta de um restaurante, alguém furou a fila na frente, e se por acaso é num restaurante, a ideia que a gente tem é: bom, ele deve estar com muito mais fome que eu. Então ele precisa certamente comer antes de mim. Porque na verdade eu não tenho necessidade de brigar por uma posição tão banal, uma situação tão simples. Então pensar em nós por último no jogo dos benefícios. Nós temos uma história contada, né, que ela é bastante conhecida, ou pelo menos ela foi bastante difundida, né, numa empresa na Suécia, e o brasileiro foi fazer um trabalho naquela empresa, e aí então chegando de carona com uma pessoa, estacionamento vazio no pátio da empresa, e ele parou o carro lá longe da porta de entrada. E aí o brasileiro perguntou: mas tem tantas vagas aqui, tudo vazio ainda, por que você está parando tão longe? E a resposta foi: é porque aqueles que vão chegar depois de mim precisam estar mais perto para não chegar atrasado. E não simplesmente aquele que chega primeiro vai lá na frente. Então, quer dizer, é um pensamento interessante. Depois ele diz assim: desculpe sinceramente. E essa é uma parte, um desafio para todos nós. A desculpa sincera, o perdão verdadeiro, aquele perdão sem rancor. É muito difícil, mas o pouco que nós conseguimos fazer já é suficiente. E algo que eu procuro reforçar sempre nos nossos estudos é que a gente não exija de nós mesmos, não exija da gente mesmo, né, uma mudança radical de uma hora para outra, mas que a gente valorize cada pequena conquista que a gente tiver. Talvez eu não consiga perdoar, desculpar completamente aquele que por acaso tenha feito ali alguma ofensa ou tenha provocado alguma coisa que me prejudique,
Mas se eu conseguir pelo menos não alimentar o ódio, não alimentar ali o desejo de vingança, desejar o mal para ele também, já é uma conquista significativa. Então o perdão, como nós já vimos, né, ele tem vários graus. Existe aquele perdão agressivo, né, em que eu falo, tá bom, vai. E aí eu fico maquinando na minha mente, naquele duelo mental, ficando imaginando o que eu deveria ter dito, o que eu deveria ter falado, que eu espero que ele receba de volta aquilo que ele fez. Então a gente começa primeiro a domar esses nossos impulsos. A parte coloca, né, dá medo porque está difícil saber como vamos agir. Até a gentileza ofende algumas pessoas hoje em dia. Esses dias ofereci lugar na fila para uma senhora, ela foi ríspida perguntando se eu achava que ela era mais velha que eu. Madre Teresa de Calcutá diz assim, muitas vezes você faz uma coisa boa e alguém vai te criticar. Faça assim mesmo. E no final da mensagem ela diz assim, porque aquilo que você vai, mais ou menos assim, aquilo que você vai prestar contas não é para as pessoas. Você tem que se preocupar com a sua relação com Deus. Então você faz aquilo que seus princípios te mostram na sua proximidade com Deus, não naquilo que as pessoas pensam. Se nós estamos convictos de que nós fizemos as coisas certas, então... E aí a gente vai lembrar a Madre Teresa, vai lembrar a Joana de Ângeles também. Nós temos muitas referências filosóficas, né, para ilustrar aqui o nosso raciocínio. E ela diz assim, muitas vezes ela te respondeu desse jeito porque ela teve um dia péssimo. Muitas vezes ela foi ofendida, muitas vezes ela está doente, muitas vezes ela está com problema. Perdoemos sinceramente, complementando exatamente aquilo que André Luiz trouxe para nós. Porque nós fizemos aquilo que os nossos princípios, que as nossas crenças apontaram para que nós fizéssemos. Então façamos mesmo assim. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui para a gente continuar. Não critique ninguém. Exatamente, Paty. Sorria, continue, você assim, eu fiz o que eu podia fazer, eu fiz ali a minha parte. Infelizmente ela não fez a dela, né? Pelo menos demonstrando aquele sentimento de gratidão. Não que nós fizéssemos por gratidão, mas seria uma resposta natural por alguém que estivesse ali no seu pleno equilíbrio. Não critique a ninguém. Então, quer dizer, não fazer uma crítica é um desafio para todos nós. Se nós não conseguimos pelo menos falar aquilo que nós pensamos, já é um começo. Porque muitas vezes nós pensamos mal, falamos mal e provocamos o mal. Se nós não provocarmos, já é alguma coisa. Se nós não falarmos, melhor ainda. Até o momento em que nós não pensaremos mais. Acelerando um pouquinho agora. Repare seus defeitos antes de corrigir os alheios. Use a fé e a prudência. Aprenda a semear, preparando boa ceifa. Não peça uvas ao espinheiro. Liberte-se do peso de excessivas convenções. Cultive a simplicidade. Fale o menos possível relativamente a você e aos seus problemas. Estimule as qualidades nobres dos companheiros. Trabalhe no bem de todos. Valorize o tempo. Metodize o trabalho sabendo que cada dia tem suas obrigações. Não se aflija. Sirva a toda a gente sem prender-se. Seja alegre, justo e agradecido. Jamais imponha seus pontos de vista. Lembre-se de que o mundo não foi feito apenas para você. E para fecharmos, as ciências sociais de hoje apresentam semelhantes princípios como novidades. Ou seja, tudo aquilo que nós falamos agora, nós temos ali filosofias, crenças que estão agora falando, olha, essa é a forma para a sociedade se transformar. E André Luiz coloca, no entanto, esses princípios são antigos. Chegaram à Terra com Cristo há quase 20 séculos. Nós outros, porém, espíritos atrasados no entendimento, somos ainda tardios na aplicação. Então essa é a nossa mensagem de hoje, princípios redentores. Vimos então ali nada mais, nada menos do que o estudo que nós fizemos agora do Evangelho,
dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, mas visto agora de uma perspectiva muito mais próxima da nossa realidade. Nada que deva ser endeusado num livro sagrado, mas algo que deve ser visto agora, quando acabarmos o nosso estudo, aqui dentro do nosso estudo, vendo esses princípios sendo aplicados de uma forma absolutamente natural. E o aperfeiçoamento, nós lembramos sempre vem com a prática. Então, fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje, deixando aqui então essa mensagem de André Luiz, né, os princípios redentores, né? Então essa é a forma de nós nos transformarmos de uma forma positiva, né, visando esse